Olá pessoal, então chegou a hora de eu falar um pouquinho sobre a minha trilogia preferida desde criança que está completando agora em 2020 35 anos de lançamento do primeiro filme. E eu estou aqui para falar sobre De Volta para o Futuro, mais especificamente sobre os quadrinhos não oficiais dos filmes, ou seja, os não licenciados, mas que se utilizam da paródia como fonte de criatividade. Então fique ligado que esse é o nosso primeiro episódio sobre De Volta para o Futuro e os quadrinhos brasileiros. E hoje nós vamos falar da história de Volta para o Futuro, publicada em 1991 pelos Trapalhões. De Volta para o Futuro foi uma trilogia dirigida por Robert Zemeckis nos anos de 85, 89 e 90. É uma narrativa sobre viagens no tempo e conta a história do jovem Marty McFly e do Dr. Emmett Brown, que viajam para diferentes períodos da história de Hill Valley. Só para você ter uma ideia, a trilogia De Volta para o Futuro chegou a faturar quase $1 bilhão só nos cinemas, além de apresentar ao mundo uma história emocionante e um enredo envolvente. Back to the Future já faz parte da cultura pop. Mas hoje eu estou aqui para falar das paródias dos filmes que já foram feitas em quadrinhos aqui no Brasil. A primeira versão parodiada que se tem conhecimento aqui no país, ela é de 1991 e vem dos Trapalhões. Os Trapalhões eram um grupo cômico brasileiro formado por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Eles faziam muito sucesso no cinema, sendo que seus filmes estão na lista das maiores bilheterias do cinema nacional, e eles eram responsáveis por um dos programas semanais de maior audiência na televisão brasileira entre os anos 70 e 80, e se chamava Os Trapalhões e ia ao ar sempre aos domingos à noite. E com todo esse sucesso não demorou muito para que eles também tivessem as suas próprias histórias em quadrinhos. A versão que ficou mais famosa foi aquela em que os personagens tinham uma aparência infantil na fase em que as revistas eram publicadas pela editora Abril. Todas as histórias eram feitas para crianças e ao mesmo tempo em que elas assistiam os programas na televisão ou assistiam os filmes no cinema, também podiam acompanhar as aventuras dos seus personagens preferidos nos quadrinhos. Os Trapalhões nessa fase dos quadrinhos eles foram criados por César Sandoval, o mesmo que criou a Turma do Arrepio. Uma das edições que mais chamava a atenção era As Aventuras dos Trapalhões, que fazia paródias principalmente de filmes famosos como Indiana Jones, Robocop e até Jurassic Park entrou na jogada. Os Trapalhõezinhos, como alguns chamavam, eles faziam parte da nova campanha de marketing dos Trapalhões que se iniciou em 87. Esses personagens também estavam presentes nas aberturas de alguns dos filmes dos Trapalhões. Mas, voltando aos quadrinhos, foi em julho de 91 então que a marca das revistas As Aventuras dos Trapalhões lançou uma edição especial no formato de graphic novel com a paródia da trilogia De Volta para o Futuro. Essa edição ela ficou muito famosa na época, ela chegou a ganhar 7 prêmios e hoje em dia é uma peça desejada por colecionadores. A revista até hoje é considerada um clássico das narrativas gráficas brasileiras justamente por sua excelente qualidade no traço dos personagens. Nessa história, então, o cientista Zac Brown, que é interpretado pelo personagem Zacarias, cria uma espécie de máquina do tempo com um capacete de fluxo. Didi Mocofloy, amigo de Zac Brown, acaba viajando no tempo acidentalmente. Os dois personagens fazem uma alusão ao Doc e ao Marty da trilogia. Na primeira parte da história, Didi vai parar em 1961 e vai ao encontro do Zac daquela época, precisando de ajuda, pedindo ajuda aí para voltar ao ano de 91. Na segunda parte, os dois vão para o futuro e chegam no ano de 2021 e eles precisam voltar para o ano de 61, algo muito semelhante que acontece em De Volta para o Futuro 2, mas lá eram os anos 2015 e 1955. Então, como acontece na trilogia original, a terceira parte da história ela termina no Velho Oeste. Então o Didi ele vai para 1891 e precisa resgatar o Zac e voltar para 91. Como no filme, eles têm a ajuda de uma locomotiva para voltarem para o futuro. E o mais bacana dessa revista é que mesmo não sendo uma história licenciada da trilogia, ela faz a gente ter uma certa experiência brasileira meio que exclusiva, pois são personagens famosos daqui e eles se utilizam de uma narrativa estrangeira e adaptam para o público nacional. Então por hoje é só, e no próximo vídeo nós vamos falar de outra edição em quadrinhos que parodia o De Volta para o Futuro, que vem de uma revista do Cebolinha que também é de 91. Até lá e nos vemos no futuro.